Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho, com muita satisfação, né? É, isso aí. Com muita alegria. Hoje, mais uma vez, recebemos um feedback. Isso tem acontecido, graças a Deus, constantemente, de pessoas que têm observado mudanças no seu ser, no seu interior, na sua mentalidade, por causa ou através desses mergulhos, por causa do Espírito e da Palavra, né? Da Palavra e do Espírito da Palavra, por causa do Espírito de Cristo, do próprio Cristo e das suas palavras, que é o Evangelho. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 6 de Lucas. A última meditação, capítulo 5, foi extraordinário, né? Todos os capítulos, mas esse 6 também, ele começa falando da discussão sobre o sábado, que é bem interessante. Nós já falamos isso lá em Mateus, vale a pena ressaltar. Fala sobre a escolha dos apóstolos. Nós vamos comentar aqui sobre as multidões que seguiam Jesus, a diferença entre multidão e discípulo, bênçãos e condenações. Vamos falar sobre ser dependente de Deus. Aliás, esse tem sido o assunto atualmente do nosso devocional Prioridade. Todos os dias, 5 da manhã, a partir de 5 horas, temos um devocional chamado Prioridade. E a gente está, no momento, falando sobre isso. Somos autossuficientes ou dependentes de Deus? E talvez a parte mais forte desse capítulo aqui é quando Jesus fala, no finalzinho dele ali, sobre amar os inimigos e não julgar os outros. E também fala sobre a árvore e os seus frutos. Bem, é muita coisa interessante, relevante, importante que nós vamos ler aqui. Vamos então ao capítulo 1 de Lucas. É importante reforçar, Marcelo, que o Evangelho são os pensamentos de Deus, Sim, revelados a toda criatura, né? Então aqui a vontade de Deus sendo exposta, que desceu do céu para revelar a sua vontade, revelar a verdade, revelou a sua vontade. Então é nela que nós devemos nos guiar, redirecionar os nossos caminhos, direcionar a nossa vida, né? Então, por isso que a gente tem que dar muita atenção a isso, porque isso, né, vale a nossa eternidade, né? Sim. Cada mergulho que você faz, que fazemos, é como se eu me sinto sentado e Jesus diante de nós. Imaginei eu, Michele, você, nós três, e quem está acompanhando a série, a gente sentado assim, na sala de uma casa, ou em cima de um monte, ou na beira da praia, como Jesus já fez, ouvindo Jesus ensinar, falar, dizer o que é para ser feito, o que agrada a Deus, o que Deus espera de nós. Enfim. E são palavras que muitas vezes nos confrontam, né? E aí a gente vê o quanto nós nos distanciamos do plano original de Deus, né? A gente entende o que a queda de Adão provocou, né? As consequências que vieram do pecado, da queda, que a gente acabou herdando até hoje e vem herdando dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então, quando a gente se depara com algo que nos confronta, nós vemos o quanto nós estamos distantes e a gente, incorporando esses ensinamentos, a gente se aproxima da vontade de Deus, daquilo que Ele quer que a gente se torne. É isso aí. Versículo 1. No sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, continuei. Seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome?
Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Faltava a eles entenderem isso, né? Eles estavam muito, e a gente vai continuar lendo, Jesus cura um homem no sábado, e os religiosos, líderes religiosos, mestres da lei, fariseus, ficam com raiva, porque o religioso ele tem mais prazer numa lei sendo cumprida do que um necessitado sendo ajudado. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Meu Deus do céu! Jesus e seus discípulos estão com fome. É uma necessidade humana. Então, se eu vejo alguém tendo sua necessidade suprida, eu devo me alegrar ou devo ficar com raiva, furioso? Como que a gente deve se comportar? Aí mais para frente nós vamos ler, eu vejo alguém sendo curado, eu devo me alegrar ou ter outra reação que não seja alegria? Eu não vejo outra reação que não seja de alegria por ver uma pessoa que estava doente. É aquilo, né? Minha avó dizia, minha avó Zilda, que no momento que eu estou fazendo essa meditação aqui, está com 98 anos de idade. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É brincadeira esse rapaz. O que a gente vê no Evangelho é o tempo todo Jesus em confronto com essa religiosidade, com a religião humana tóxica, excessiva, enfim. E o sábado, Michele, guardar o sábado fazia parte da lei, mas a lei foi dada por Deus por amor. A lei foi dada para organizar, para suprir, inclusive, necessidades, para o bem do homem. Né? E tem mais adiante, e outras passagens dizem, né, o que Jesus falou, que o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o contrário, o homem por causa do sábado. Exatamente. Então, o povo de Israel, cabe reforçar que veio de uma escravidão de 400 anos no Egito, e quando eles saíram do Egito, Deus deu a eles os mandamentos, e ali estipulou o princípio do sábado, que é o princípio do descanso, né? 6 dias vocês irão trabalhar, e no 7º dia vocês vão descansar, vocês vão se lembrar do Senhor, vocês vão adorá-lo. Exato. Para que tem um contexto aí também de equilíbrio, né? Ou de apego a dinheiro, apego ao material. Tem a ver. Vocês vão ver que tem a ver. A gente vai continuar lendo aqui, porque assim, para que as pessoas não fossem o que a gente vê hoje. A gente vê até hoje isso. Fissuradas por trabalho, fissuradas por dinheiro. Quantas pessoas nós já atendemos que, na ânsia de prosperarem economicamente falando, elas deixaram o casamento de lado, a família de lado, a saúde de lado. A vida dela parou, parece que só tinha vida financeira, trabalha demais e não tem um dia para descansar, tem um dia para parar. Então foi o que o Michele falou. Muitas vezes os filhos cobram, né? A esposa, enfim, o cônjuge cobra, e uma cobrança justa, né? Uma cobrança pertinente. Para todo exagero, a conta chega, a fatura chega, o problema vem, as consequências vêm. Para toda falta de equilíbrio, sempre ou raras são as coisas que a gente não deve se ceder. Qual exagero que é bom? O exagero de amor nunca é demais. Exagero de sabedoria, pedir sabedoria para Deus, isso nunca é demais. Fora uma coisa ou outra, o restante, todo excesso esconde uma falta, todo excesso causa prejuízos. A maioria dos excessos causam muitos prejuízos. Prejuízo na saúde, não só família, não só com os filhos e com a esposa, mas com a saúde. Hoje nós temos pessoas aí com estafa, com problemas sérios,
de tanto trabalhar, não quiseram parar por princípio, mas agora tem que parar na marra, tem que parar porque não está aguentando mais. Se não parar, vai morrer. Tem gente que se não parar, vai morrer. Então, foi uma lei, foi um princípio dado por Deus para que as pessoas não cometessem esse erro e tivessem um dia para descansar. Era um dia para guardar, para preservar, como nós falamos, para adorar. Era um dia de descanso. Mas o que a religião faz? Colocar a regra acima do bem, do amor até mesmo, né? Porque ali eles estavam tendo uma necessidade de se alimentar. E aí, outros estudos mais aprofundados, a gente vê que certamente os fariseus, religiosos, mestres da lei, eram pessoas de posses, né? Então, certamente eles tinham ali guardado, armazenado nos celeiros o mantimento para comer. Então, ou não seja, precisavam colher. Para eles era mais fácil descansar, né? Exatamente. Então, para eles estava tudo certo, eles ficarem ali sem fazer nada. Mas para os discípulos que estavam desempenhando um papel, uma missão ali, eles tiveram a necessidade, né, de se alimentar. Então, eles só ali estavam colhendo as espigas, né, e se alimentar. Inclusive, até numa das cláusulas da lei, a única exceção para o trabalho seria se fosse para o alimento, se fosse para comercialização, e eles não estavam fazendo isso para se comercializar, eles estavam fazendo isso justamente para se alimentar. Matar então, fome. Jesus estava falando que ele é Senhor até do sábado. Então, o que isso significa? Que ali ele não estava infringindo a lei, né? Ele não estava negligenciando. Ele cumpriu toda a lei. Uma lei de Deus. Né? Até porque eles não estaria ali fazendo algo contra o que ele mesmo, né, criou, estipulou. Então ele estava ali explicando a questão do princípio. Mas você viu uma das raízes disso aí, na cura que a gente vai ver agora também, que Jesus fez no sábado. Você vê a falta de humildade, a falta de reconhecimento de que ele era o Messias. Você vê isso. Uhum. Eles não estavam entendendo que eles estavam reclamando, defendendo tanto o sábado e indo contra aquele que criou o sábado, o Senhor do sábado. A religião humana estava fazendo o seguinte: eles estavam transformando em algo pesado, complicando e pesando aquilo que Deus criou justamente para deixar a vida, as pessoas, as famílias e a semana mais leve. O objetivo era trazer leveza, mas a religião estava trazendo peso. É isso aí, é isso que ela costuma fazer. Então Deus cria o sábado, a religião, os mestres da lei tinham suas interpretações e eles acrescentavam outras leis em cima da lei, leis próprias, leis da cabeça deles muitas vezes, de suas próprias interpretações. Então, aí haviam várias coisas que você não podia caminhar percorrer certa distância no sábado, que você não poderia trabalhar, que você não poderia carregar um determinado peso, cheio de coisas, cheio de pode, não pode, regras humanas. Então, eles tornaram pesado o que era bom e leve. Vamos analisar aqui. Eu sei que a gente está estendendo um pouquinho nessa parte, mas só que isso é muito profundo. Aliás, esse capítulo aqui também, como eu falei, está demais. Mas o que eu estava pensando aqui, até anotei isso. Existem outras coisas nos dias de hoje que também foram criadas por Deus, também são boas, também são para causar leveza, mas que a religião deturpa e pesa. Vou citar aqui um exemplo. A oração. A oração é algo excelente, saudável, bom, conexão, momento de conexão com Deus. Foi algo que Deus criou. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O que a religião faz? Faz a oração, que é para se comunicar com Deus, transforma nela num mecanismo de conquistar coisas. Aí acrescenta propósitos, acrescenta campanhas, acrescenta trocas, acrescenta interesses, acrescenta ganância, acrescenta um monte de coisas. Então algo igual ao sábado, algo que é bom fica pesado,
pesaram até a oração. Até a oração eles pesaram. A mesma coisa os ministérios, né? Porque numa igreja, até saudável, né? Biblicamente, existem os ministérios, existem os grupos para organizar. É algo bom, é algo bom. Se não tiver domínio, se não tiver cobrança exagerada, porque se tiver um pouquinho de cobrança no sentido de organização, feita com equilíbrio, com amor, você fala assim, ó, como é que está o trabalho lá? Tá bom? Quer dizer, não é nem cobrança isso, isso é só o trabalho lá tá legal. Um exemplo, Michele está tomando conta de uma célula. Aí eu falo para ela, Michele, como é que tá a tua célula? Tá bacana? Mas é uma coisa pura, sabe? Tem gente se entregando para Cristo lá, tem alguma história, tem uma pessoa que está aprendendo o evangelho genuíno, ela está maravilhada e ela está se entregando e ela, olha, está tendo uma mudança. Tá. Isso não é nem cobrança. Isso é uma interação, uma comunhão. Agora, o que os ministérios que são bíblicos, que é algo bíblico, o que a religião faz, o que muitas instituições tornam? Exemplo da célula, de grupos, cobrança, domínio, controle, culpa, ameaça, hierarquia, promessas de crescimento dentro da organização, perdas, comparações. Quer dizer, perdeu já a essência, porque tudo isso que eu acabei de falar não tem Jesus nessas coisas. Então a coisa que era saudável, bacana, legal, já não é bacana. Então quando alguém fala assim, a religiosidade, segundo o evangelho puro, não é legal a célula. Não é que a célula, o problema não está na célula. O problema é o que fizeram com a célula. O problema não estava no sábado, o problema é o que fizeram com o sábado. O problema não está na oração, o problema é o que fazem com a oração. São os homens que acrescentam coisas e que tornam uma coisa boa ou ruim. Então, como é que está a tua célula, Michele? Cadê as fotos? Cadê as fotos da tua célula? Quantas pessoas está dando lá na tua célula? Fala aí, uma quantidade pequena. 3 pessoas. 3? 3? 3. Você está 6 meses nessa célula? 3 pessoas? Em 6 meses? Não. Você vai sair dessa célula. Você vai perder essa célula. Você não vai ficar sem célula. Vou colocar uma outra pessoa no seu lugar porque você, sabe, sem conversar, sem perguntar, sem isso preocupação incita, com a... né, pelo amor de Deus. A competitividade e muitas vezes se perde a qualidade, porque aí a pessoa deixa de se preocupar com a qualidade, com a importância, né, da pessoa estar entendendo a palavra, estar discipulando. Porque fazer discípulo, gente, uma coisa é você levar a gente para a igreja, outra coisa é fazer discípulo, e fazer discípulo leva tempo. Sim. A gente viu isso com o próprio mestre, o Senhor Jesus. Ele teve ali 12 discípulos e ele falava e ensinava, e daqui a pouco os discípulos erravam e eles não tinham fé e eles duvidavam, e o Pedro quis andar sobre as águas e naufragou. Exige muito amor, né? Exige muito amor, muita paciência. Nem todos vão ser do mesmo jeito, né? Uns vão desenvolver rápido, outros vão desenvolver Mas eu quero saber o seguinte, cadê as fotos? Mas cadê as fotos aí o que acontece? Quando há essa cobrança exagerada, a gente deixa de olhar para isso, que é a qualidade, que é dar o meu melhor por aquela pessoa, para eu, não, tem que ter mais, então não importa, do jeito que vier a pessoa, tá, aí inventa-se moda, né, Marcela? Inventa-se promessa disso, daquilo outro, porque a pessoa que estiver lá, ela vai receber isso e aquilo outro, e faz promessas de mundos e porque se eu tô sendo cobrado para crescer a minha célula, então eu vou começar a apelar e a fazer coisas na minha célula que não estão de acordo com o evangelho, mas por detrás dessas coisas que eu estou fazendo para crescer a célula, tem uma cobrança feita. Então a pessoa acaba se corrompendo sem perceber, por causa de um sistema que ela faz parte, que a cobra e que avalia a sua espiritualidade pelos números que ela apresenta. Está tudo errado. E por que vocês falam isso? Como é que vocês sabem dessas coisas? De onde eu participei, ao qual tenho muito carinho, muita gratidão a muitas pessoas, mas não tinha esse nome célula. Eu não sei vocês, eu não sei quem está me acompanhando, você já participou de alguma igreja com célula? Você já fez parte? Eu não. Só que nós recebemos muitos relatos
Nós já vivenciamos coisas parecidas. Muda o nome, muda algumas coisas, mas o sistema religioso de domínio, de culpa, de controle, de poder, de ganância é o mesmo. É o mesmo não só entre muitas igrejas dos dias de hoje, é o mesmo dessa época aqui de Jesus. É o mesmo lá de quando Lutero se revoltou, ele e outros reformadores, e fizeram ali a reforma protestante, porque a coisa estava saindo demais do princípio. Existe um princípio, existe um evangelho. E não adianta a gente ficar só lastimando ou reclamando, a gente precisa fazer algo a respeito, né? Claro. Então a atitude, o enfrentamento é algo que modifica a situação. E vou te falar uma coisa para vocês. Um dos maiores motivos de nós, a gente está aqui no Espírito Santo, né? E plantamos uma igreja aqui, uma igreja chamada Vida de Filho. Um dos maiores motivos da gente, o que deu gás, o que colocou gasolina nesse carro, né, para a gente plantar uma igreja foi exatamente os muitos absurdos que vivenciamos e que recebemos quase que diariamente relatos de pessoas dizendo, olha, aqui é assim, aqui é assado, enfim. Aí a gente fala, não, vamos fazer uma, mas que seja conectada com o evangelho, que glorifica a Deus, que a gente não desvie para a direita e para a esquerda. Eu sei que no início é mais fácil. A gente tá muito claro para a gente o evangelho. O nosso grande desafio hoje era plantar uma igreja conectada com o evangelho. Agora o nosso desafio é daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, está gravado aí, daqui a 20 anos, se Deus quiser, se o Vida de Filho vai continuar com essa visão, se o Marcelo vai continuar com essa visão, ou o Marcelo vai se corromper, ou o Marcelo vai se vender a esse sistema, ou a Michele vai para a esquerda, ou a gente vai manter. O nosso desafio é esse, que Deus nos ajude e não nos deixe cair em tentação, que Deus te ajude, porque olha só, tem um lado do sistema religioso, mas tem um lado do povo. O povo quer isso, o povo quer esses sistemas, o povo no geral, que eu digo, né? Não você, não estou dizendo que você quer isso, mas as pessoas querem isso. Se a culpa de gananciosos que fazem sistemas assim, se a culpa desses mestres da lei, há quem dá palco para eles, né? Há quem alimente o sistema, e normalmente as pessoas são pegas por 2 razões, tem outras, mas como é que esses sistemas se perpetuam? Como que eles crescem? Como que eles permanecem? Por 2 razões. Uma, ganância. Em cima da sua cobiça, em cima da sua ganância, nós vamos fazer aqui um trabalho, nós vamos dar uma pregação, nós vamos fazer todo um trabalho para atender sua cobiça, para atender sua ganância. A ganância do homem, desde Adão, igual a Michele falou, essa natureza corrompida. Então as pessoas querem números, as pessoas querem resultado rápido, as pessoas querem mensagem que afagam o ego, as pessoas querem ouvir não a verdade, mas o que elas gostam, o que faz bem, as pessoas querem bem-estar, as pessoas querem saúde, as pessoas querem prosperidade financeira, querem crescer, muitas querem ficar ricas. Então é só você dar mensagem sobre essas coisas. Evangelho? Não, que evangelho? Evangelho atrapalha tudo, evangelho atrapalha a religião, evangelho acaba com o sistema. Nada de evangelho. Aliás, um pouco de evangelho e bastante coisas que não estão de acordo com o evangelho. Tem que ter um pouquinho de evangelho para poder não ficar assim descarado, né? Que é algo tão nocivo. Então, é uma gota de verdade num copo. São gotas de verdade misturadas com muitos enganos. E a outra coisa, além da ganância e da cobiça, é quando a pessoa ela é fisgada pelo sistema por ela estar vulnerável, está sofrendo, está vulnerável, está com muita tristeza, está muito mal, então ela está aberta, né? Ela está mais fácil, está mais propensa a ser fisgada por esse sistema que muitas vezes no início até ajuda, mas que a médio e longo prazo muitas vezes causa esse peso que nós estamos vendo aqui na Bíblia, no Evangelho, que os mestres da lei, os líderes religiosos causavam, fazendo o sábado, que era para descansar, ser pesado. Sabe, eu estava pensando... Lê aí a parte da cura para a gente avançar, e a gente vai ver o seguinte, fica uma pergunta aqui, descanso ou descaso? Porque o que Michele vai ler agora, o que a gente vê
esses religiosos fazendo com esse homem que foi curado, não é brincadeira não. Ficaram furiosos ao invés de ficarem felizes. Vamos seguir. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Por que será que eles observavam Jesus atentamente? Vamos ver. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Ou seja, né, Marcelo? Eles ali estavam procurando algo para... não estavam procurando a verdade, né? Exato. Eles estavam procurando algo para pegar Jesus, para condená-lo ali, né? Eles não estavam em busca... Exatamente, não estavam em busca da verdade. Eles estavam em busca em ter razão, né? Como diz o outro. Eu quero distorcer os fatos aqui para eu dizer que eu tenho razão a respeito do caráter desse homem que está infringindo a lei de Moisés, né? Ele é um homem, um impostor, né? Ele não é o filho de Deus coisa nenhuma. Só que a ótica deles era maldosa, era maliciosa, né? Isso a gente também é uma atitude, é o que reflete o que está dentro, né, Marcelo? Quantas vezes também a gente vê esse tipo de comportamento? Jesus falou, pela árvore, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. E aqui eles estavam manifestando um fruto de maldade, de inveja, né? De um coração ruim. Porque se eles fossem bem intencionados, realmente eles iriam ficar felizes, como você falou, né? Com aquele homem ter sido curado, né? Mas eles estavam ali importando mais com a opinião deles, com o desejo de prejudicar Jesus do que propriamente o bem que ele havia feito àquele homem. E o desejo, essa fissura por ver uma regra sendo cumprida, mais do que uma pessoa sendo feliz, mais do que um homem sendo curado. Meu Deus. Mais do que um homem ser curado, eu quero que uma regra seja cumprida. Não. Jesus deixa bem claro aí, Michele, que as necessidades das pessoas estão acima de qualquer regra. E eu anotei aqui, Deus deu a lei para alívio e descanso. Mas a religião humana, tóxica, não dá descanso para o homem. Não dá. São interpretações além, excessivas, interpretações de maldições, de peso, de culpa, que mantém as pessoas presas e pagando caro para não serem amaldiçoadas. Então, é a pergunta que eu fiz, né? Descanso ou descaso? Eles não estavam preocupados com o descanso, com o sábado. É que eles estavam revelando o que você falou, o que estava dentro deles. E o que estava dentro deles era descaso com as pessoas mesmo. Estava nem aí para os doentes. Eles não estavam nem aí para o povo. Jesus é o Senhor do sábado. Todos os dias eu descanso nele. Essa lei é uma lei que foi, a partir de Cristo, descontinuada. Tivemos algum probleminha na transmissão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos confirmar aqui, gente, porque saiu o retorno. Não sei se a gente ainda está ao vivo. Saiu o retorno aqui pra gente. Não sei se a gente ainda está ao vivo. Tá essa imagem aqui, ó. Saiu o retorno. Será que é aqui pra dali? gente. Com licença, gente. Tá essa imagem aqui. Será que é dali? Com licença, gente. Carregamento indisponível. Com licença, gente. Carregamento
Está ao vivo, a Celiane botou. Voltou? Não está mostrando a imagem. Está ao vivo, a Celiane botou. Voltou? Não está mostrando a imagem. Abra o camo. Só um minutinho, gente. Vamos tentar resolver aqui. Só diminui aí. Só um minutinho, gente. Vamos tentar resolver aqui. A conexão está excelente. Agora foi. Acho que voltou, né? Uhum. Voltou, não voltou, gente? Voltou. Uhum. Graças a Deus, hein? Porque já tinha meia hora. Hã? Coloca ele no OBS, por favor. Ai. Aqui. Foi. Agora voltou. Graças a Deus. Ontem nós tivemos problemas, por isso que a gente está fazendo aqui em horário diferente. Nada vai nos atrapalhar, gente. Vambora. concluir. O que eu estava falando? Nem lembro agora. Mas vamos em frente. Jesus, algumas coisas que foram descontinuadas a partir de Cristo. Tem várias coisas. Tem coisas no Antigo. A gente precisa entender isso, porque quando eu e Michele entendemos isso, o entendimento da Bíblia ficou muito maior, melhor, mais claro. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O sábado apontava para Cristo. Davi apontava para Cristo. Davi não é você. Davi não sou eu. Não, eu sou Davi hoje. Não. Davi apontava para Cristo. Davi era rei. Jesus Cristo veio e ele é o rei dos reis. Tinha que guardar o sábado. Eu tinha descanso no sábado. Jesus veio. Acabou. Agora é Jesus, agora é tudo sobre Cristo. Então nele eu tenho descanso. Só sábado? Não, todos os dias. A gente precisa entender isso. Muitas coisas foram até Cristo. Cristo nasceu, pregou o evangelho, morreu, ressuscitou. Acabou. Agora é Cristo. Acabou, valeu aquilo ali. Certo? Então algumas coisas descontinuam. Outras seguem como amar o inimigo, a gente vai falar aqui, só que de uma forma atualizada. Jesus aperfeiçoou. Aí a gente vai falar ainda Subiu hoje. de nível, né? Vamos lá, então. Jesus escolhe 12 apóstolos. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Qual o versículo? Para quem está acompanhando? 12. O 12, gente. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Aqui eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre... Deixa eu só melhorar aqui. Sobre o tempo. Jesus passa a noite orando. Meu Deus, se ele passou a noite orando, a gente está orando 5 da manhã. No momento, a gente está orando 5 da manhã. Aí, meio-dia, a gente vem no Instagram e ora. Todo dia, meio-dia. Aí, à noite, orações pessoais, você está orando. Isso não considere isso muito, não. Agora, a gente tem que saber orar, aprender a orar. Como perfeitamente, nós nunca saberemos. O Espírito Santo intercede por nós. Mas a gente tem que estar sempre ali na dependência. Eu vejo isso, dependência. O filho dependendo do pai, Jesus dependente, pedindo direção ao pai, né? Jesus buscando direção. É uma lição, né? Porque ele era o Deus encarnado. Mas é uma lição para a gente, antes de tomarmos decisões relevantes, importantes, a gente orar. Não digo passar a noite toda, mas talvez sim, talvez não, mas o importante é orar. Se essa pessoa se sentir tocada nesse sentido. Como é que a gente toma uma decisão sem nenhuma oração?
Exatamente. Muitos fazem isso. Exatamente. Ali Jesus estava consultando a Deus, pedindo direção, pedindo a confirmação, né? Porque muitas vezes quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem a confirmação de Deus daquilo ali ou não, quando a gente pergunta, né? Quando a gente dá tempo para Deus nos responder, porque do contrário a gente vai agindo, né? Sem consultar, sem perguntar, fazendo da maneira que a gente acha, que a gente pensa. Então, depois a gente acaba tendo consequências ruins muitas vezes, mas eu não posso chegar e falar para Deus, Senhor, me ajuda nessa questão, porque fui eu que tomei aquela decisão. Mas quando eu tomo uma decisão baseada em um direcionamento que Deus nos dá, é diferente. Porque se Ele nos deu aquela direção, Ele vai nos conduzir, nos dar suporte, nos fortalecer, nos suprir as necessidades, né? E eu, no momento de dificuldade, eu posso chegar para Deus, Senhor, me ajuda nessa dificuldade aqui. Eu fui obediente, né? Ao que o Senhor falou. O Senhor me falou, e eu preciso da sua ajuda aqui nessa questão. Prontamente, certamente Ele nos ajuda, nos capacita. Então, a mesma coisa com que Jesus aqui escolheu os 12 apóstolos, mas Ele contou com o suporte do Pai, né, em todas as situações que Ele enfrentou ali com os discípulos. E isso serve de lição pra gente, né, da importância da gente, como filho de Deus, de fato, agirmos como tal, como o primogênito de Deus, né, que foi tá ali em comunhão com o Pai, né. Vamos seguir, porque tem mais um pouco para falar sobre depender de Deus, dependência de Deus, se render a Deus. E a gente tem falado sobre isso atualmente nos devocionais, né? Vamos lá. Jesus ensina seus discípulos e o grande sermão. Multidões seguem Jesus. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, quer dizer, depois que eles, né, haviam sido separados, pararam numa região. O que Jesus começou a fazer quando ele escolheu os 12, né, Marcelo? Começou a dar os ensinamentos, né, formá-los. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judeia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Agora tá aí um detalhe interessante, né? A diferença da multidão, né, para os discípulos. Porque em qual grupo a gente vai se encaixar? Né? Apenas no grupo da multidão? Já perguntamos isso aqui algumas vezes, né? Apenas ou dos no discípulos. Grupo da multidão, dos seguidores ali, ou dos discípulos. Aliás, apenas da multidão ou dos discípulos, dos seguidores. Porque a multidão queria ali ser curada. Jesus, dá pra pessoa me curar? Jesus, espere aqui esse demônio, vou tocar nele que dele vai sair poder. Então, Jesus ali estava sendo usado, né, digamos assim, né, e ele o fez. Ele não, o que ele nos ensinou, ele praticou e viveu, né, Marcelo? Ele dava sem esperar receber, sem esperar nada em troca. Agora, existiam aqueles que eram discípulos, que eram seguidores, que a pergunta que eles queriam mestre, como que eu consigo ser igual a você? Como que eu sou transformado e me torno a semelhança? Como então, que Deus quer que eu seja? A multidão chega para Cristo e pergunta: pode me curar? Pode resolver isso, resolver aquilo? O discípulo chega para Cristo e pergunta: como é que eu faço para ser igual a você? Como é que eu faço para me tornar mais parecido com o Senhor? Será que nessa pergunta não tem cura? Não tem... Ele não acrescenta milagre? Ele não acrescenta as nossas necessidades? Calma aí, então nós chegamos a uma reflexão aqui muito profunda. Na primeira pergunta de multidão, né, de qualquer um, você pode até ter um benefício, mas você não tem Cristo, você não tem a sua presença, a sua graça.
na sua presença. Você tem a sua graça na bênção dada, de graça também. Mas que a religião vai cobrar. A religião, ela tem que se perpetuar, né? O seu sistema tem que continuar. Então sempre vai ter uma cobrança. Mas na segunda pergunta, você tem os dois, né? Isso me faz sempre lembrar, sempre que eu falo disso, eu lembro de uma música que fala: só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Depois você ouve, Trazendo a Arca, antiga, não lembro o nome da canção agora, mas ela fala sobre isso. O que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais para mim do que as dádivas de tuas mãos. Aí tem que ter coragem para falar essa parte agora da música. É a letra da música. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Porque, olha, a gente já vai falar agora dos pobres, dos ricos, e daqui a pouco nós vamos ler sobre amor. Vamos adiantar e a gente acelera um pouquinho a leitura. Se Jesus vira, Michele, para você, para quem está acompanhando a série, e ele fala assim, ou então a gente vai iniciar o culto lá no Vida de Filho, e aí a gente fala assim, pessoal, é o seguinte, Jesus, ele vai resolver todos os seus problemas. Quem está com problema financeiro, levanta a mão. Quem está com problema na vida sentimental, tem gente que tem problema em todas as áreas, né? Então levanta até o pé. Muito bem. Vocês podem ter hoje todos os seus problemas resolvidos. Mas sabe o que é todos? Todos. Você não tem mais nenhum problema. E os seus desejos, olha só, a proposta é interessante. Não só os problemas resolvidos, todos os desejos atendidos. Todos. Problemas resolvidos, desejos atendidos. Só que tem uma coisa, você vai ter tudo isso, mas não vai ter Jesus. Porque Jesus, depois de te dar tudo isso, resolver tudo e atender tudo, ele vai para outro lugar, vai procurar outras pessoas, ok? No que a gente tem visto hoje, né, no comportamento, não é julgando, é um fato, a gente vai falar sobre julgamento aí, é fato. Parece que muitas pessoas, elas diriam, ok, não falam isso, não assumem, mas o comportamento mostra isso. Ok, me atende em tudo, todos os desejos atendidos, resolve tudo, mas se ele não vai poder ficar aqui comigo, tá bom, mas pelo menos não tem mais problema e meus desejos estão todos atendidos. Agora, um cristão genuíno, uma pessoa que se entregou para Cristo, um crente verdadeiro, né? Como disse, um crente. Você não é crente, não. Você é crente, sim. Um cristão genuíno, uma pessoa realmente convertida, Michele. Ela fala assim, então tá bom. Então, vou continuar, então, cheio de problema. Então, eu vou continuar com problema. Se isso acontecer, isso é um exemplo que eu estou dando. Então, nenhum pedido meu vai ser atendido, mas pelo amor de Deus, o Senhor não se afaste de mim. Então, tá bom. Então, fico cheio de problema, fico sem pedido nenhum atendido. Então, vamos em frente. Porque o que eu não posso é te perder. Porque para mim o Senhor é tudo. Se meus pedidos não serão atendidos ou os problemas resolvidos, isso aí são acréscimos que eu realmente gostaria de tê-los, mas eu já tenho tudo, eu tenho o Senhor. Então, fica comigo aqui e ainda que não faça isso não, pelo amor de Deus, não resolva nenhum problema meu, nem atenda nenhum pedido meu para o Senhor ir embora, não. Só que, claro que eu dei só um exemplo, né? É como Michele falou, e falou muito bem, com Jesus a gente tem Ele, e a gente tem também problemas sendo resolvidos, mas não assim de forma mágica. Tem com Ele nos dando saúde, sabedoria, força, e a gente indo atrás, fazendo nossa parte, tomando decisões corretas, dependendo dele, aprendendo a usar a fé. Às vezes Ele permite que a gente quebre a cabeça, às vezes Ele permite algumas coisas demorarem, tudo para a gente amadurecer, se tornar a pessoa melhor, para Ele não nos perder.
Então, eu vejo Jesus ele abençoando, cuidando, suprindo necessidades, mas não de forma rápida, para o nosso próprio bem. Fica aí a reflexão, que a gente seja discípulo de verdade e que Jesus, a graça dele, seja tudo para a gente e que nada nos faça feliz, mas sim ele. E qualquer outra coisa, problema que ele resolva ou pedido que ele atenda, sirva apenas para nos deixar ainda mais contentes, porque contentes já somos por causa dele. Ainda que a gente não tivesse nada, só ele, seríamos contentes. Que a gente possa crescer nisso. Isso eu estou falando para mim também, tá? Isso é para mim também, isso é para todos nós. Vamos seguir, que agora acho que vai dar para dar uma acelerada, porque a gente já falou várias coisas que já foram... Aí diz no versículo 20: Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Qual era essa fome, né, Marcelo? A fome, porque ele estava falando ali com os discípulos, né? Jesus voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês que agora estão famintos. Qual fome era essa? Física? Será que eles estavam ali passando fome? Felizes são vocês que não têm o que se apoiar, que vocês vão se apoiar em mim. E famintos ali de aprender, né, da palavra de Deus, daquilo que Jesus tinha para ensinar. E eles estavam com essa sede, com essa vontade, né? Tanto é que eles aceitaram o chamado. É como se ele estivesse falando assim, olha só, não olha para a vida dos outros não. Você já tem a mim. Ah, mas tem gente rindo, tem gente... Mas se a pessoa está rindo, está feliz, está com muito dinheiro, mas ela não tem a mim, ela não tem nada. Vocês têm a mim. Não fique se comparando com ninguém. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Muitos ali dos discípulos largaram a sua profissão, largaram ali já familiares, né? Tudo, deixaram tudo para trás, né? E aí, com certeza, alguns devem ter sentido, né? Chorado ali, aquela renúncia. Mas Jesus falou: Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Quando a gente vai para Jesus, né, a gente também participa de renúncias que a nossa carne muitas vezes chora, né, porque ali a gente queria aquela carreira, aquela profissão, aquele sucesso econômico. Eu estava ali, a minha vida era em função daquilo ali. Então, quando eu encontro Jesus, que é o tesouro maior, né, que é a eternidade, que Jesus fala, né? Que o reino de Deus é semelhante ao homem que achou um tesouro escondido. Uhum. E aí vem de tudo. Quer dizer, nada assim supera, nada é mais precioso, nada é mais importante do que ser discípulo, né, do Filho de Deus, que é o que vai me encaminhar, que vai me dar a vida eterna, né? E aqui vale também para recompensa. Volto a falar. Fiquem tranquilos. Vocês estão vendo o que vai falar agora dos ricos, né? Ricos materialmente, mas sem Cristo. Vocês estão vendo eles rindo, mas só que... Porque qual é a mentalidade deles? É que a vida é só aqui. Que a vida é essa. Então Jesus estava trazendo essa mensagem para eles para dizer assim, ó, isso aqui é completamente passageiro. Totalmente. Vocês daqui a pouco não estarão mais aqui. Mas se vocês estão chorando, estão famintos, mas estão comigo, primeiro que estão comigo, eu vou cuidar de vocês. Quando não tiver pão, mais para frente não teve pão, ele multiplicou, né? Eu vou cuidar de vocês, mas repito, não compare nem fique olhando para ninguém não, porque o que aguarda vocês estão chorando, vocês vão rir muito. Jesus, isso aqui é uma baita mensagem sobre a eternidade. Esse trecho aqui. Aliás, o evangelho todo, né? Mas esse trecho aqui é uma baita mensagem. Não olha para agora, não. Não olha para essa... Isso é pouco. Infelizmente, o ser humano se contenta com pouco. E, às vezes, os 10 milhões, os 20 milhões que a pessoa dá à vida, se corrompe, que ela acha que é muito, que é tudo, isso... Na ótica do evangelho, na ótica do reino,
na ótica da eternidade, isso não é nada, isso é pouco. É isso que ele estava já preparando, discipulando, preparando os discípulos, porque assim, dos discípulos, outras pessoas iam ver essa mensagem. De outras pessoas, outras, até o evangelho chegar na gente, né? E Lucas estava escrevendo aí para o seu amigo Teófilo. Então chegou na gente essa mensagem. Será que a gente não vai despertar para isso, né? Que existe uma recompensa, que a gente não está perdendo coisa nenhuma? Exatamente. Aí diz, versículo 22. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Olha aí. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam a sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. É igual quando ele fala de orar e jejuar, né? Se a pessoa ora e jejua e ela fica querendo aparecer e demonstrar que ela está fazendo isso, a recompensa dela já foi o reconhecimento humano. Então ele está dizendo aqui, ó, se vocês se apoiam nas riquezas, se apoiam nos elogios, se apoiam nessas coisas aqui, então a recompensa que eu tenho, vocês não terão. Se apoiem em mim, se rendam a mim, para que vocês tenham o tipo de recompensa que eu tenho, que é aqui, muitas vezes, mas sobretudo é a eternidade. Eu vou seguir lendo aqui o 27. Mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Aí começou a complicar, né? Façam o bem a quem os odeia. É aí que complica, né? Para o ser humano, né? Para todos nós que somos humanos. Abençoe quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. De quem a pedir, quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Dê a quem pedir, aliás. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa parte aqui é difícil, né? Isso aqui nos confronta, né? Esse porque é o Evangelho. É colocar assim na nossa testa na contramão do mundo. Um atestado de trouxa, né? Pro mundo somos na contramão trouxas. Do mundo. Mas assim, quando a gente releva, quando a gente deixa pra lá, quando a gente confia em Deus, quando a gente não cria caso, não quer ter razão, né? Porque a gente sabe que é Deus quem nos justifica, né? Diante da... Porque por mais que muitas vezes a gente dê as nossas razões, né, Marcelo? Mas às vezes tem pessoas que não estão dispostas a entenderem, e ele deu a direção, mas ele vai dizer como. E ele vai capacitar. É só o amor. Não tem outro jeito da gente praticar isso aqui. Não tem como. Isso aqui é muito complicado. Vamos ser sinceros, gente. Isso aqui é muito difícil. Para todos nós. Não é? Só com o amor dele. Só a graça dele nos capacitando. Só o Espírito Santo. Aí a gente consegue, com certeza. Ele fala no 32. Se vocês amam apenas aqueles que o amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Isso é normal, né? Nada demais. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto,
amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos assim como seu Pai é misericordioso. Eu vou ler só esse finalzinho e aí vamos falar sobre essa ótica de amor como moeda de troca, né? Que hoje em dia... Isso aqui é vida de filho, né? Na prática, vida né, de filho Marcelo? na prática. Porque agindo assim, Vida de filho na fato, prática. serão como filhos Filhos do do Altíssimo. Altíssimo. Vida de filho, né? Não é... Você vai ter uma vida de filho. Você vai conquistar em todas as áreas. A sua vida vai ser completa. Você não vai ter problema nenhum. Você vai ser bilionário. Nunca vai ficar doente. Vida de filho é isso aqui, ó. Agora, um pai que cuida. Um pai que protege. Um pai que consola. Um pai que habita em você. Um pai salvador. Recompensas extraordinárias. Algumas aqui, mas todas. E a plenitude da sua recompensa após a morte. Não julguem e não serão julgados. Aqui continua essa mensagem de amor, né? Não condenem e não se... Tem que só dar uma... Não condenem e não serão condenados. Deixa eu botar para carregar. Só um minutinho, gente. Aqui, esse aqui. Só ligar aqui. Eu vou seguir lendo aí. Cuidado só para não tirar o fio errado, né? É esse, né? Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. Meu Deus, como pode pegar isso aqui e levar só para a questão econômica? Está falando disso aqui, é sobre amor ainda. Mas vamos em frente. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Então, não julguem, não se precipitem, não julguem sem ouvir os dois lados, não julguem de forma hipócrita, não julguem se você também faz isso, não condene ninguém, você não é juiz para bater o martelo, é nesse sentido. Agora, quando você fala de algo que é um fato, pautado na palavra, aí não, aí é fora desse contexto aqui. É um julgamento que a própria Bíblia vai chamar de um julgamento de reta justiça. Então, tem um julgamento que é válido sim, e tem um julgamento que é o julgamento hipócrita, precipitado, sem amor, que é esse que Jesus fala para a gente não praticar. A árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala o que o coração está cheio. Aqui fala de raiz, aqui fala de essência, de natureza. Se a natureza é espiritual, bons frutos, Espírito Santo. Se a natureza é carnal, vai vir as obras da carne. Medite em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Eu não vejo uma pessoa que ela é convertida, nascida de Deus, que ela tem o Espírito Santo, pelos dons. Se ela fala em línguas, já falei isso aqui várias vezes, se ela roda, se ela cai, se ela voa, se ela tem superpoderes, são dons que uma pessoa que tem bons frutos pode também ter, de acordo com a vontade de Deus. Mas
existem pessoas que elas são fissuradas nos dons e avaliam e elas são avaliadas por uma outra pessoa de forma errada. A espiritualidade de uma pessoa, sua própria espiritualidade, não é avaliada por dons, pelo que faz. Os dons são consequências. Quando Deus dá, o que nós fazemos são consequências da devoção, do temor, da obediência, da presença de Deus em nós. Então, foque nos frutos. Nos frutos. É misericordioso, é compassivo, é manso, é uma pessoa amorosa. Não é perfeita não, mas está caminhando para isso, está se tornando mais amoroso, está se parecendo mais com Cristo. E não é algo automático, né, Marcelo? Forçado, porque não. Foi, não, assim, algo que, recebi o Espírito Santo, pronto. Agora eu ajo diferente, eu não sinto mais ódio no coração. Não, é algo que a gente tem que trabalhar dia após dia, dia após dia. Jesus fala aqui, então não tem uma campanha para se tornar filho de Deus. Não existe isso. Uma campanha para eu fazer um sacrifício para eu me tornar filho de Deus. Não posso botar o dinheiro do que for, do mundo. Mas se não houver o verdadeiro sacrifício, que é a prática disso aqui que Jesus falou, então eu não sou filho do Altíssimo. Então, e também não é algo automático. Vão surgindo as situações. O nome disso é santificação. Vão surgindo as situações e eu vou mostrar ali o que está dentro de mim. Se realmente eu tenho buscado me tornar esse filho de Deus, né? Ou ter a sua natureza, né? Me tornar parecido com ele, ou se de mim vão sair frutos ruins, né? Então, a árvore que eu estou me tornando é o que vai fazer a raiz, é o que vai me fazer produzir bons frutos. Então, não é uma coisa automática, não é uma coisa que existe uma decisão, uma entrega, e a partir dessa entrega existe uma continuidade. É uma entrega diária, essa continuidade é todo dia me entregando, todo dia me negando, todo dia dizendo não para mim mesmo. No 46 ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando, o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Essa era uma boa passagem quando falamos de raiz, né? Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Encerramos o capítulo 6 de Lucas, capítulo de 49 versículos, um capítulo grande, com ensinamentos muito profundos. A verdade é que esse capítulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trechos, né? 8 subtítulos. E nós poderíamos fazer aqui 8 dias, 8 domingos, 8 semanas para ler, para se aprofundar em cada um desses. Então, assim, a gente não sai lendo de uma vez só, não é uma coisa assim de 10 minutos, 20 minutos, porque se for só ler para ler, então não precisava fazer essa série. Mas também não são 8 meditações para um capítulo só, é uma. Então, às vezes tem que dar uma corridinha, às vezes passa de 1 hora e é super normal. Então, gente, vamos em frente. Uma coisa que eu queria encerrar falando é que a ótica desse mundo é uma moeda de troca, o amor como moeda de troca. Então, eu vou fazer isso por você porque você fez isso por mim. Você me deu, vou te dar. Me emprestou, vou te emprestar. Tu me ajudou, vou te ajudar. Isso aí não é o amor de Deus. Isso é bom, né? Isso não é ruim. Mas não é o amor de Deus. O amor de Deus ainda é mais do que isso. É você fazer como a gente leu, sem realmente esperar em troca. Se você me ouve e diz assim, nossa, eu não consigo isso. Eu não consigo chegar a esse nível. Ótimo. Que bom que você reconhece. Eu também não. Então nós vamos buscar na palavra e buscar a presença mais e mais
para que Ele nos capacite. Porque se não for Ele para nos capacitar, a gente não consegue. Isso é bom, reconhecer isso é bom. Isso te faz dependente. Porque se você falar, não, isso é tranquilo, pode ser que você esteja sendo orgulhoso e autossuficiente. Nós somos dependentes. Só mergulhando mesmo no Evangelho, só orando, se relacionando e buscando a presença de Deus, para a gente conseguir amar como Jesus, sem tratar o amor como moeda de troca. Deus abençoe vocês. Vamos em frente, né? Aqui. As religiões se apoiam no que vê. Se a pessoa está sendo abençoada, é porque ela está agradando a Deus. E muitas vezes não é. Compra a vida espiritual das pessoas com vida financeira, vida sentimental e etc. Sim. Exatamente. Na fraqueza, na ganância ou na fraqueza da pessoa que está vulnerável. Mas Jesus nos amou quando nós éramos inimigos. É a graça, é um favor imerecido, é totalmente oposto. Esse rei, esse reino, não é desse mundo, é o oposto. Lucas está falando para Teófilo sobre um rei e sobre um reino, que é diferente daquele sistema religioso que Teófilo talvez já conhecia. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.